Nós temos ensinado a igreja sobre a semente, lá baseado na parábola da semente, aonde o semeador lança a semente e temos os elementos que constituem aquela parábola: a terra, a semente, o semeador e o fruto. Nesse mês de outubro, nós estamos voltados para dar as informações necessárias para valorizarmos a semente. Por quê? Jesus explica a parábola dizendo que a semente é a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, ela vem do céu. Ela vem do céu para fazer 4 coisas. Primeira coisa, para abençoar a tua vida. A palavra de Deus, ela existe para abençoar. Não há outra razão. Ali tem justiça, ali tem disciplina, tem correção, mas acima de tudo tem salvação, tem cura, tem libertação. Ela veio do céu, em segundo lugar, para transformar a tua vida. Todas as vezes que você tem acesso à palavra de Deus, a palavra de Deus transforma a vida do homem. Ela tem como fundamento a promessa. E todas as vezes que nós acreditamos na promessa, o processo de transformação natural acontece, porque foram existentes ali palavras que vieram do próprio Deus para alcançar a vida e o coração do homem. Em terceiro lugar, a palavra de Deus existe para ensinar o homem, falar das coisas que nós não compreendemos. Porque se Deus é um ser espiritual, perfeito, em que a harmonia com as outras pessoas que constituem essa pessoa chamada Deus, que é Jesus e o Espírito Santo, se eles em plena concordância criou o mundo e sustenta o mundo, governa o mundo, ele fez você à imagem e semelhança dele, e aqueles que se perderam por conta do pecado, agora podem ser resgatados através dos ensinamentos que nós encontramos na sua palavra. E por último, a palavra de Deus veio do céu para que você pudesse lançá-la sobre a terra. Alguns episódios nos 2 últimos dias nos apontam algumas profecias que foram ditas a respeito desse tempo. O que está acontecendo lá longe, que aparentemente não tem reflexo direto aqui, nós sabemos que no mundo espiritual, tudo está no controle do nosso Deus. Amém, queridos? Então nós temos necessidade de entender como que é importante a palavra de Deus na nossa vida. E temos obrigação de lançá-la sobre a vida de outras pessoas. E aí pela manhã, eu falei sobre uma característica espiritual chamada profeta. E algumas vezes nós percebemos que há um distúrbio de conceito, há uma dificuldade das pessoas em relação a essa palavra. Profeta é diferente de profecia. Profeta é quem recebe a palavra de Deus. A profecia é aquilo que Deus fala. E aí, algumas pessoas, por falta de orientação da palavra, procura profecia e vai atrás de profeta. Quando Jesus disse o seguinte, obrigado, amado irmão. Jesus disse o seguinte: nos últimos dias, cuidado com os falsos profetas, porque eles iriam se levantar, iriam enganar muita gente. Iam falar coisas que Deus não falou. Ia ensinar coisas que Deus não quer que seja ensinado. Iria colocar em dúvida até os que eram escolhidos. E alguns deles acabariam dando mais valor, ênfase ao que foi ensinado pelo homem e menos valor àquilo que foi deixado por Deus na terra. Essa talvez seja uma das grandes dificuldades de nós falarmos de Jesus hoje. Muita gente fala que sabe quem é Jesus. Muita gente diz que sabe quem é Deus. Existem muitos decepcionados com Deus, mas não foi Deus que os decepcionou. Essas pessoas não conseguem mais se enquadrar no perfil de uma igreja. Não conseguem mais acomodar-se na igreja de Jesus. Porque Jesus deixou a igreja. E deixou a igreja como, fazendo uma comparação, nós somos uma caixa de alto-falante ressoando, falando bem alto sobre a vida de Jesus. Na igreja não é para fazer outra coisa.
a igreja tem único e exclusivamente como missão falar de Jesus. Aqui nós adoramos, aqui nós oramos, temos comunhão uns com os outros, são elementos que constituem a igreja. Mas a verdadeira razão das portas estarem abertas, o verdadeiro motivo de você estar aqui esta noite, é para que você se alimente, fortaleça a sua vida, tenha conhecimento da graça e saia daqui falando para todo mundo do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Lanço mão aqui de um desafio para você. Um desafio que pode começar dentro da sua casa ou próximo àquelas pessoas com quem você convive. Fale essa semana do amor de Jesus para ela. Se você tiver dúvida, queridos, use um texto que é um texto fundamental para que todos conheçam a Jesus. Eu vou solicitar ao irmão Daniel para colocar no projetor esse texto. Um texto que basicamente ele vai lhe dar vários elementos para que você anuncie Jesus, que você fale do amor de Jesus para as pessoas. João 3,16. Por favor. Eu faço questão de ler com os irmãos, embora os textos que faremos uso nessa noite para a meditação da noite, que eu separei, 5 profetas que receberam a palavra de Deus a respeito de Jesus. E você vai tentar se comparar a um deles. Você vai sair daqui falando, Senhor, eu quero ser igual a Miqueias. Senhor, eu quero ser igual a João Batista. Cuidado, que João Batista, Miqueias também. Pastor, eu quero ser igual a Elias. Oh, Jesus. Eliseu se deu mal. De um modo geral, né? Falou, me dá a proporção dobrada disso aí. E foi dada a ele. Que coisa terrível aconteceu sobre a vida daquele homem. Mas leiam comigo, por favor. Toda a igreja. É o desafio da semana. É o desafio na sua casa, no seu trabalho, na escola, indo comprar pão. Esbarrou com alguém, fale isso aí para ele, olha, todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Você sabe o que é unigênito? Único, primeiro, o melhor. Foi separado da parte de Deus, o primeiro. Porque depois deles, nós fomos feitos, segundo a palavra de Deus, também filhos de Deus. Compreende? Mas quem foi o primeiro a dar a sua própria vida por nós? Jesus. O sacrifício dele é suficiente, é único. É único. Por isso, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oi. E aí, se a pessoa lhe fizer perguntas que você não saiba responder, seja por qual for o motivo, você pode convidá-lo ou convidá-la a vir à Escola Bíblica Dominical no domingo pela manhã, às 10 horas da manhã, e nós temos aqui pessoas para ajudá-los. Se você souber a resposta, se você precisar de alguma outra orientação, você tem o WhatsApp da igreja, está lá no grupo da igreja. Pastor, bota meu nome lá, eu tenho dúvidas, eu preciso que alguém me oriente. Os irmãos têm recheados pastores aqui com qualidade para ajudá-los a falar de Jesus para as pessoas. Amém, queridos? Qual o desafio da semana? Falar do amor de Jesus para alguém. Não vou fazer a pergunta na quarta-feira, mas no próximo domingo, eu quero que você traga esse nome, aquele que você falou. Se você não falou para ninguém, que Deus tenha misericórdia de você, abra a sua boca, abra o seu coração e entenda isso. É tempo de nós lançarmos a semente. É tempo. É tempo de nós oportunizarmos, darmos como oportunidade para essas pessoas que estão longe de Jesus a terem uma experiência com o nosso Senhor. Abra, por favor, agora a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 41. Lucas 1, 41. E eu separei aqui 5 nomes, 5 personagens, profetas, que falaram a respeito de Jesus. As conclusões, cada um vai chegar à conclusão.
peço para você acompanhar o texto e ler comigo, para que você consiga entender ali que é a palavra de Deus. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Sabe quem é a mãe dessa pessoa que nós... Sabe quem é essa pessoa? Ela é mãe de quem que nós estamos falando aqui? Mãe de João Batista. Esse foi um episódio onde as Marias se encontram, né? A Isabel com a mãe de Jesus. E ali, no momento em que elas se encontram, haviam 2 profetas. Um na barriga da Maria, que seria depois o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o outro que veio antes de Jesus para preparar o caminho do profeta, que era João Batista. E aí ficou claro que havia uma preparação para isso. João Batista pregava um batismo de conversão, de arrependimento de pecado. Ele tinha compromisso com quem viria depois dele. Ele sabia que quem viesse depois dele, aquele quem foi prometido vir depois dele, era muito maior do que ele. Mas ele não estremeceu. Ele não ficou com medo de fazer. Ele não se colocou indisponível para fazer. Pelo contrário, ele separou tempo da sua vida para fazer. Pode ser que nessa noite você use a mesma estratégia de João Batista. E afirme para as pessoas que estão próximas de vocês que é tempo de arrependimento. É tempo de largar o pecado. É tempo de buscar o caminho que nos leva para o céu. Isso foi a vida de João Batista. Certamente, se fôssemos buscar na biografia de João Batista, ele durou apenas 6 meses o seu ministério. Aproximadamente. Mas em 6 meses ele fez um estrago. Ele fez um estrago nos governadores da época. Perceba, a palavra dele incomodou os governadores da época. Ele fez um estrago no meio da sinagoga. Ele fez um estrago na vida daquelas pessoas que estavam por ali, em torno do Jordão, em que todas as vezes que ele via pregando, ele falava de arrependimento de pecado. E o ministério dele não foi muito longo, aproximadamente 6 meses. Ele fez algo muito grande, que foi dar a Jesus a confirmação do ministério de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus veio até ele e ele disse o seguinte em João 1:27. Não precisa colocar, varãozinho. Vou citar. Aquele que vem depois de mim, no qual não sou digno de desatar as suas sandálias, vos batizarão com fogo. Ele explica que o ministério dele tinha único e exclusivamente a missão de falar de Jesus. Pode ser que algumas pessoas estejam perguntando assim, mas eu não quero ministério. Mas se você recebeu a semente, você tem obrigação de distribuir a semente. Pastor, mas eu não quero ser pastor. Mas se você recebeu a semente, você tem obrigação no reino de Deus de lançar a semente. Pastor, eu não quero ser um evangelista. Mas se você recebeu a semente, você tem obrigação de torná-la conhecida pelo mundo todo, porque o Senhor Jesus nos ordenou para que fizéssemos assim. Se você recebeu a semente, é porque você é um salvo. E tendo caído em terra boa, no seu tempo dará o quê?
o seu fruto. Você quer dar fruto, irmão? Quer ter frutos? Você quer conduzir a sua vida em uma vida de prosperidade espiritual, de bênção espiritual? Pregue a palavra. Anuncie a palavra. Pode ser que você não saiba todos os versículos da Bíblia, nem conheça e nem consiga discernir como que funciona esse paralelo entre o Novo e o Velho Testamento, o Velho Testamento com 39 livros, o Novo Testamento com 27 livros. Você pode até não entender nada disso. Mas o Espírito Santo, se você se dispor a abrir a sua boca, ele vai lhe dar a palavra. Ele vai lhe dar a palavra para que você exerça a sua parte para o crescimento do reino de Deus. O outro personagem que eu quero trazer aos irmãos, agora lá no Velho Testamento, esse foi o João Batista, no Novo Testamento. Agora no Velho Testamento, nós temos aí 4 personagens dos 5 que eu quero citar essa noite. Miqueias, capítulo 5, versículo 3. Miqueias é o profeta que anuncia o nascimento do Messias em Belém. Qual era a mensagem dele? Que Jesus era o Messias. A promessa messiânica. Algumas vezes nós não conseguimos compreender determinados termos no Velho Testamento, mas você vai perceber que cada profeta deu uma característica clara, distinta a respeito de Jesus. Vamos ler o texto. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que o que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. O profeta explica que quando chegando o Emanuel, acabaria todo o sofrimento. E agora o Salvador, com uma perspectiva de pastor, ele resgata, ele traz para Sião novamente, ele traz para Israel novamente todos os filhos, todos aqueles que receberam a palavra. Ele porá sobre os seus pés o rebanho e com força tomará para si, habitarão com ele e terão grande reinado com este Senhor. Esta é a promessa messiânica. O resgate daqueles que se espalharam. É interessante que às vezes, fazendo uma associação e aplicação, o que eu posso fazer sendo um profeta como Miqueias? Eu posso criar uma nova perspectiva no coração daqueles que estão afastados do Senhor. Olha como tem tudo a ver com relação à igreja. Precisamos de pessoas como João Batista, pregando arrependimento de pecado e salvação? Precisamos. Mas precisamos de profetas com o mesmo sentimento de Miqueias, anunciando de forma messiânica o retorno daqueles que deixaram a casa do Pai? Claro. Quanto sofrimento temos e conhecemos de pessoas que passaram pelo Evangelho e abandonaram o Evangelho? São talvez os mais ricos, mas se encontram em miséria espiritual. Então Deus precisa levantar entre nós pessoas com o mesmo sentimento, com a vontade de apanhar aqueles que precisam serem cuidados, acolhidos. Esse é o sentimento que precisamos resgatar aqui. Pessoas que queiram ajudar a acolher e não a afastar. Pessoas que queiram dar amor e não estar carente de amor e sofrer por isso. Ele porá e apacentará o seu rebanho. Olha que coisa interessante. Esta é uma visão do Velho Testamento. Mas Jesus diz em João que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Em tempos distintos, Miqueias de um lado e João em outro tempo, falando da mesma pessoa, que é Jesus. Mas eu quero ressaltar ainda um outro personagem, jovem, assumiu como profeta uma missão, e no tempo, lá no tempo de Judá, da tribo de Judá, e agora por esses últimos dias, principalmente daqui para frente, e eu já vi uma porção de cientista político falar uma porção de bobagem, mas eles estão lá para isso, aonde
descendente de Davi, ele começa a afirmar a respeito de Jesus. É o profeta Jeremias. Peço que você abra em Jeremias 23, versículos 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Só lembrando, João Batista, Miqueias, agora Jeremias. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a casa de Davi um renovo justo, e como rei que é, reinará e agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Qualquer semelhança desse versículo com o que está acontecendo agora em Israel é parte do cumprimento da promessa. Só para vocês terem a noção do poder da palavra de Deus. O lugar onde eles estão bombardeando lá, que é Gaza, é uma tripinha pequenininha que sempre incomodou o povo de Israel. Era onde eram alocados, onde estavam ali os povos que mais trouxeram prejuízo para o povo de Israel. Os filisteus, amorreus, saduceus. E na parte do outro lado, um fica no sul e o outro fica no norte. E do outro lado, grandes nações se reuniam na época de Davi contra Davi. Mas eu não quero fazer nenhuma leitura dos atos acontecidos nesses dias, que são tristes. Mas quero dizer que o jovem Jeremias tinha uma dura missão, que era anunciar o nome de Jesus, o Messias. E aquela tribo, a tribo de Judá, sairia alguém que o rei, e da casa daquele rei, viria que seria chamado Jesus. Na genealogia de Jesus, nós vemos essa inteira história, aonde o profeta, já novo, concebido pela parte de Deus, e com a autoridade do próprio Deus, anunciou justiça, juízo sobre uma terra. Aplicando para os nossos dias, nós precisamos também de pastores, líderes, que queiram aplicar de maneira justa a disciplina na igreja. A disciplina não é algo que traz prejuízo ou diminui o número de pessoas que lá se encontram. Mas quando usamos uma vida de justiça e retidão, pedimos assim que a palavra seja o nosso manual. O oráculo de Javé. Eis que virão dias dos quais suscitarei da parte de Davi um homem justo, que reinará como rei e com sabedoria a terra. O nome desse rei é Jesus. Quem sabe você esteja precisando alguém para governar a tua vida, para reinar a tua vida, para disciplinar a tua vida, para corrigir a sua vida. E o nome dessa pessoa é Jesus. Não tem pastor melhor do que Jesus. Não tem ninguém melhor do que Jesus. E o modelo para que a minha vida se torne uma vida melhor é Jesus. Mas eu quero continuar aqui e dando a oportunidade aos irmãos a relembrarem comigo os nomes que já foram mencionados. João Batista, arrependimento e pecado. Miqueias, promessa messiânica. Jeremias, justiça e retidão. Podemos trocar essas duas palavras em um processo de relação com a santidade. Zacarias. Jesus teve uma entrada triunfal em Jerusalém, proclamado como hosana, e o profeta Zacarias, de alguma maneira, inspirado por Deus, Zacarias 9:9. Anuncia que Jesus passaria por isso. E ele ainda diz o seguinte: alegre-se muito, ó filhos de Sião, exulte, ó filhas de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele declara o que iria acontecer
com Jesus. Ele também diz e anuncia que Jesus seria traído por algumas moedas. Havia no coração de Zacarias o desejo de dizer e exaltar a importância de Jesus. Ele ressalta sobre os reis magos. Como é interessante a proposta do profeta em lançar mão do conhecimento da pessoa de Jesus, para que eu e você não tivéssemos dúvida de que aquilo que Deus prometeu lá no Velho Testamento estava se cumprindo na pessoa de Jesus. Precisamos de profetas assim na igreja, pessoas que estejam comprometidas em fazer com que as pessoas vejam, enxerguem que todas as promessas que Jesus fez, Ele cumpriu e tem se cumprido até hoje, na minha vida e na tua vida. Pessoas que estejam diretamente relacionadas com o Senhor, só nos fazendo lembrar que Jesus é o mesmo que toma para si a responsabilidade de cumprir tudo o que foi destinado pelo Pai. E Ele mesmo afirma que não faria nada que não fosse debaixo da vontade do Pai. E com detalhes ricos em experiência. Lembrem que o ministério de Jesus foram 3 anos. E a palavra de Deus diz que não tem tudo que Jesus fez escrito ali, porque não caberia. Se por um lado seu primo João Batista em 6 meses já fez um estrago, lá naquela região onde ele estava, agora Jesus vem e faz um estrago aonde? No mundo. Primeiro grande estrago de Jesus no mundo, ele quebrou o sistema. Os irmãos sabem muito bem o que acontece com o Império Romano, assim que Jesus é crucificado. A partir daí o mundo nunca mais foi o mesmo. Ele mudou o calendário. São fenômenos que estão aí marcados pela história para simplesmente confirmar a importância da passagem de Jesus. Não foi um Jesus que viu Jerusalém sendo destruída por algumas vezes, mas foi um Jesus que orou por Jerusalém e chorando, dizia a importância que Jerusalém tinha para ele e para o Pai. Hoje talvez você não saiba como que isso acontece, mas o apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo também chora por você. Ele faz e tem gemidos inexprimíveis, aquele sentimento que jamais pode ser relatado. Alguém não pode dizer ou pensar que por um pecador ou alguém que está longe do Senhor, o céu está em festa. Pelo contrário, sabemos quando um pecador se arrepende, aí sim temos festa no céu. Bom seria que se nós tivéssemos aqui pessoas igual Zacarias. Quando saíssemos daqui, proclamássemos e anunciássemos às pessoas quem é Jesus. Agora não mais uma entrada triunfal, mas Jesus saindo da cruz, marcado pela morte, pelos açoites tomados, pelos meus pecados e pelos seus pecados, para que eu e você não pudéssemos passar por ali. Se por um lado Jesus é aclamado, agora a igreja tem como papel e missão não aclamar, mas adorar. Adorar o nome do Senhor Jesus. Você precisa adorar o Senhor Jesus. Adorar é colocar como primeiro sentimento. Lembra de João 3,16? Deus deu o primeiro. Você precisa amá-lo em primeiro lugar. Você precisa ter uma experiência com Ele e tomar para si que todo o sucesso que você tem na vida hoje vem dEle. É por Ele. O lugar onde você se encontra hoje, a casa que você dorme, a comida que você come, a roupa que você veste, tudo é dele. Foi Ele em que providenciou para você. Você precisa lançar mão disso e abrindo mão dessas coisas, porque o reino deste mundo não é material. E tornar isso espiritual. E como tornamos essas coisas espirituais? Adorando ao Senhor. Em algum tempo, nós vamos perceber que a igreja, cumprindo o seu papel, as pessoas virão aqui simplesmente para adorar ao Senhor. Você está aqui hoje por quê? Na verdade, para quê?
o que ele foi o motivo principal. O meu motivo principal, que um dia alguém lançou esta semente no meu coração. E de alguma maneira esses 4 profetas se juntam, e pela graça, ele tem usado pessoas para que isso continue sendo feito na terra. Para que pessoas como você e eu pudéssemos serem transformados pelo poder e pelo amor do Senhor Jesus Cristo, e agora viéssemos aqui para adorar ao Senhor. Mas o 5º e último personagem é Isaías. Isaías, ele tem um encontro excepcional. O profeta foi quem anunciou a vinda de Jesus e que ele faria muitos milagres, especialmente para que pudéssemos recordar, cantar, agora como adoradores, todas essas coisas que passamos através de uma experiência chamada conversão. Isaías, com certeza, em algum momento, cantou aquilo que lhe foi dado como sendo a semente espiritual. Foi-lhe dado um livro, e desenrolado esse livro, encontrou passagens onde estava escrito assim: o Espírito Santo está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar aos pobres, mandou-me anunciar os cativos a libertação e aos cegos recuperação de vistas, por liberdade os oprimidos e proclamar, você sabe o resto do texto? O ano aceitável do Senhor. Nós precisamos de profetas iguais a Isaías, que encarne a semente que lhe foi plantada no coração. Porque nós estamos num ano, o ano aceitável do Senhor. Nós precisamos transformar ainda este ano em um ano de grande bênção na vida de alguém. O livro que o profeta Isaías recebe, as Escrituras, ele cumpre rigorosamente tudo que foi dito pelo profeta. Detalhes a respeito da pessoa de Jesus. Anunciou de diversas formas, em situações diferentes, para que pudéssemos compreender o nascimento de Jesus com precisão. É o profeta Isaías que diz, basicamente, o tempo, a hora, o local, como isso aconteceria. E tudo foi feito da maneira como foi dito. Se você parar para pensar, seria interessante que você desejasse ser igual a Isaías. Porque pode ser que você que não tem filhos, deseje um filho, e queira que ele chegue numa casa cheia de graça. Graça é favor. Não é o favor que os homens faltaram com Maria e com José quando Jesus veio. Mas estava escrito no livro que seria assim. Foi citado por Isaías que seria assim. Não um rei que não tivesse coroa, mas estava anunciado que seria assim. Foi proclamado dessa forma. Quem sabe você, como profeta na sua casa, e com a mesma característica de Isaías, você anuncia coisas grandes nos seus negócios. Porque o ministério de Jesus foi grande. Curto, mas eficiente, próspero e duradouro. Duradouro porque se hoje temos a mensagem para lançar, é porque chegou até hoje. Já se passaram 2013 anos, 2013, 2020, estou 2013 ainda. Meu Deus, 10 anos atrasado, né? 2023 anos e a mensagem ainda chegou e continuará chegando aos homens. Quem sabe você precisa então compreender isso de maneira como o Senhor deu a Isaías. O Espírito do Senhor está sobre você para proclamar, evangelizar, anunciar os cativos, dar vista aos cegos, liberdade aos oprimidos
e dizer ao mundo que este é o ano aceitável do Senhor. Feche os seus olhos. Pode ser que você peça esta noite e veio aqui para pedir outra coisa, mas eu faço questão de dar a você a oportunidade de ser o ano aceitável do Senhor na tua vida. Pode ser que você queira dizer isso para o Senhor. Senhor, eu compreendi que eu preciso um pouquinho de João Batista. Eu preciso lembrar todo dia do meu arrependimento, dos meus pecados. Mas graças a Deus que o Senhor também vai colocar em meu coração um pouquinho de Miqueias. Aonde eu vou lembrar do Messias, aquele que o Senhor enviou para tirar o pecado do mundo, aquele em que o Senhor colocou na cruz para morrer no meu lugar. E ainda, pode ser que esteja precisando da palavra de Jeremias, que o profeta tinha compromisso com a justiça, queria que o povo de Israel abandonasse aquelas imundícies, a idolatria, que os governantes voltassem os seus olhos para Deus. Pode ser que você tenha necessidade de ter um pouquinho de Zacarias dentro de você, aonde você está esperando um tempo de vitória, mas essa vitória não chega, e você acha que nunca vai chegar. Esse tempo de bênção não chega, e nunca vai chegar. Porque aquilo que aconteceu com Jesus, aleluia, aconteceu para a glória do Senhor Deus. E por fim, quem sabe você precise da unção de Isaías. Crer que o Espírito de Deus já está sobre você. E agora, dotado do poder espiritual, unge. Ele coloca em sua boca, coloca no seu coração o desejo de evangelizar. Evangelizar é pregar o evangelho. Anunciar aos cativos e libertos a libertação. Anunciar aos cegos a recuperação das suas vistas. E pôr liberdade aos oprimidos, dando a eles a oportunidade de terem o Senhor Jesus como o seu único e eterno Salvador. Você gostaria que esse Espírito que um dia desceu sobre a carne e deu a ela o poder da parte de Deus, e este homem, esta mulher, nunca mais foi a mesma? Você gostaria de receber do Senhor isso? Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. E bote no seu coração que a semente é a palavra. Coloque no seu coração que as características do profeta, nós temos vários exemplos, e aqui foram dados 5. Mas de alguma maneira o Espírito Santo junta tudo isso e usa você para a glória do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Quem o Senhor vai enviar? E o profeta fala: me envia, Jesus. Envia-me a mim, Senhor. Dai-me, Senhor Deus, compreensão deste momento. Porque eu já entendo a missão, mas muitas vezes não consigo completá-la, evidenciá-la, priorizá-la, ter compromisso com ela. Nos dê, Senhor Deus, um tempo diferente. Porque a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor, está sobre estes que aqui estão. E nesta noite ungindo para evangelizar aos pobres, anunciar aos cativos a libertação, dar recuperação à vista dos cegos. Que poder é este, Senhor? Poder que vem do alto.
poder extraordinário que recebemos através do Teu Santo Espírito. Por liberdade aos oprimidos, Senhor, liberte aqueles que estão oprimidos, Senhor, para que eles recebam a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos todos